Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, seja com todos vocês, com todos nós nesta noite. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para adorar esse Deus tão poderoso e maravilhoso. Nesta noite de terça-feira, o dia que Deus preparou para que eu e você pudéssemos cultuar a Ele nesse momento tão especial. E nesse momento, nessa noite gostosa, certamente Deus tem te abençoado, Deus te guardou, Deus te protegeu. Nesse dia onde, infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas, nós louvamos a Deus, que pela misericórdia dEle, Ele nos concede ainda com vida, ainda com saúde. E tudo isso vem dEle, provém dEle, então tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, eu queria convidar vocês nesse momento para que nós pudéssemos orar ao Senhor. Nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos adorar o Deus Todo-Poderoso neste momento e vamos declarar que tudo que somos, que tudo que seremos é por causa do nosso Deus e que nós somos 100% dependentes dEle. Então vamos falar com Deus nesse momento. Você aí onde você está, não sei se você está na sua casa ou no seu trabalho, ou aonde quer que você venha estar, que nesse momento você possa abaixar a sua cabeça, onde você estiver, e possa fechar os seus olhos, para que nós possamos adorar ao Senhor também, através da oração, através do clamor, através desse momento tão importante de nos achegarmos a Ele. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que transforma, Deus amado, as nossas vidas, o Senhor é o Deus que tira tudo aquilo que não provém, que não é bom das nossas vidas, e nos dá aquilo que é maravilhoso, que é a tua paz, que é a tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Deus amado, por mais um dia, muito obrigado por respirar, muito obrigado por estar em tua presença, Senhor. E pedimos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor conduza esse momento aqui, para que tudo aquilo que vai acontecer neste momento seja somente para a tua honra e para a tua glória, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós te oramos. Amém. Nós queria convidar vocês, amados irmãos, a abrir-se aí a sua Bíblia no Salmo 146. Salmo 146, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Salmo 146, do versículo 1 ao versículo 6. Texto que fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo 146. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sar-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, meus irmãos, é esse Deus, que é o Deus fiel, que é o Deus que mantém para sempre a sua fidelidade, que nós estamos neste momento separando esse tempo para adorar e exaltar o nome do Senhor. E nós vamos cultuar e adorar esse Deus a partir desse momento agora sendo conduzidos pelos amados irmãos do Ministério do Louvor. Então adore ao Senhor, mesmo aí na sua casa, no seu trabalho, adore ao Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é o nosso auxílio, bem presente nas horas da angústia. Vamos exaltar esse Deus? Nossa irmã Luciana, nosso irmão Vitor,
e nosso irmão Leandro irá nos conduzir em cânticos espirituais ao nosso Deus. Amém, a graça e a paz, amados, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Este louvor que nós vamos estar adorando agora diz: vem, esta é a hora da adoração. Hoje tivemos vários momentos, né, separados para cuidarmos dos nossos afazeres, né, alguns que pôde trabalhar, e esse é o momento de adorarmos o nome do Senhor. Então eu te convido nessa noite para adorarmos Ele juntos. Vem adorar o nosso Deus que é grande, que a sua misericórdia dura para sempre. Que você possa adorar esse Deus e dizer: grande é o Senhor, muito digno de louvor, muito digno de adoração, muito digno de exaltação. Que você possa reconhecer nessa hora a grandeza do Senhor. Alegria de toda a terra.
queremos o teu nome engrandecer, queremos te agradecer, Pai, pelas obras, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas todos os dias, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento de adoração, ó Deus. Amém. Fala conosco através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. E como é bom cultuar e adorar e dizer que o nosso Deus, Ele é grande. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração provém exclusivamente dEle. Meus irmãos, nesta noite eu queria compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu queria ler com vocês do versículo 1 ao versículo 6. Mas gostaria que vocês mantivessem suas Bíblias abertas aí, porque nós estaremos passeando por esse capítulo 20 de 2 Crônicas. Agora, inicialmente, estarei lendo do versículo 1 ao versículo 6. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Senhor, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E não há quem te possa resistir. Queria novamente orar com os irmãos, pedindo a Deus que possa falar ao meu coração e ao seu coração, através da santa palavra de Deus. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pai, fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos nesta noite sermos edificados pela tua palavra. Não conforme queremos, mas sempre de acordo com a tua santa e preciosa vontade, Deus. Fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu queria refletir com vocês sobre o tema: quando reconhecemos nossa total dependência de Deus, não há problema que resista. Quando reconhecemos nossa total dependência de Deus, não há problemas que resista. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que esse texto, ele relata um momento problemático que o rei de Judá, chamado Josafá, estava enfrentando com todos os seus súditos. Esse rei Josafá, que se tornou o rei de Judá, quando o seu pai já estava no final da sua vida, seu pai, rei Asa, e ele se tornou o rei, sendo o sucessor do seu pai, o rei Asa. Esse rei Josafá, ele foi o quarto rei de Judá,
depois que o reino foi dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel, após o reinado de Salomão, do rei Salomão. Todo o período de reinado do reino de Josafá está registrado nos livros de 1 Reis, capítulo 22, dos versículos 42 a 50, e no livro de 2 Crônicas, dos capítulos 17 ao capítulo 21. O nome Josafá significa o Senhor tem julgado. Josafá ele reinou durante 25 anos sobre o reino de Judá. Desta forma, nós vemos ele ser conhecido como um rei que agiu de forma semelhante ao seu pai, o rei Asa. O rei Asa foi conhecido como rei que era reto perante o Senhor. O rei Josafá também. Um rei que era reto perante o Senhor. Mas quando nós vamos analisar aqui a sua história contada e relatada por nós, para nós, em 2 Crônicas, a partir do capítulo 17, nós vamos ver que o capítulo 17 de 2 Crônicas vai registrar o início do reinado desse homem chamado Josafá. E vai mostrar que ele era um homem obediente à vontade de Deus. E ele era um homem que agia segundo aquilo que o seu tataravô, ou o seu segundo tataravô, chamado Rei Davi, agia. Então ele vai agir de acordo com o coração, de acordo com a vontade do nosso Deus. É assim que ele é apontado no capítulo 17. Porém, infelizmente, no capítulo 18 de 2 Crônicas, nós vemos que ele é apontado agora de forma totalmente contrária à palavra de Deus. O capítulo 18 vai mostrar que ele fez uma aliança com o perverso rei Acabe, que era o rei de Israel. E o motivo dessa aliança foi para que eles pudessem invadir o reino da Síria. Isso está registrado no capítulo 19. No capítulo 18, na verdade. Agora, no capítulo 19, esse rei, apesar de ter agido de forma totalmente contrária à vontade de Deus, fazendo essa aliança com o rei Acabe, agora ele é chamado a atenção, ele é repreendido pelo profeta Jeú. E essa repreensão do profeta Jeú faz grande diferença na sua vida. Por quê? Porque a partir desse momento, o rei Josafá, ele volta a fazer as coisas corretas, as coisas que agradam ao Senhor. E ele agora vai estabelecer juízos sobre toda a nação de Israel. E também ele vai orientar agora as pessoas do seu reino a agirem de acordo à vontade de Deus. E esta passagem que nós lemos, do texto que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 6, vai apontar que logo após esse rei, Josafá, trazer algumas orientações corretas a todas as autoridades do seu reino, tanto eclesiásticas quanto seculares, mostrando para eles que deveriam cumprir com os seus deveres em relação a Deus e cumprir com coragem, mostrando que sempre aquela pessoa que cumpre os propósitos em relação a Deus com coragem e de forma correta são sempre abençoados por Deus. E depois dele fazer isso, aí nosso texto, a passagem que nós lemos, ela inicia. E essa passagem, ela inicia mostrando que o rei Josafá foi avisado. Ele recebeu uma notícia, mas não foi uma boa notícia. Foi a péssima notícia. Na verdade, a pior notícia que um rei poderia receber. Ele foi avisado que 3 nações inimigas se juntaram
para se levantarem e ir contra ele. Ele foi avisado que os reinos inimigos, os moabitas, os amonitas e os meunitas, eles se juntaram para atacar a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá. E diante desse momento, esse homem entende e olha e vê que seus adversários já estavam todos estrategicamente posicionados, à margem ali do Mar Morto, mais próximo de Jerusalém. E ele vê que a partir daquele momento, ele não tinha muito o que fazer. A situação fica difícil, a situação fica problemática. Por quê? Porque ele não tinha tempo e ele também não tinha soldados para esboçar qualquer defesa contra aquele ataque do grande exército inimigo. A junção de 3 nações inimigas. Diante disso, o rei Josafá, assim como eu e você, quando somos pegos em situações que nós não nos preparamos para elas, e somos pegos por de surpresa. Quantas vezes isso acontece com você? Quantas vezes isso acontece comigo? Situações que nós somos pegos, que nós não nos preparamos. E de repente estamos diante de um grande problema. E aí às vezes nós nos perguntamos, o que fazer? Como agir? Como agir nesse momento? Certamente, essa foi a pergunta que o rei Josafá se fez. O que fazer? Como agir? Como agir diante de um tremendo problema? Então, diante daquela situação difícil, diante daquele momento totalmente inesperado, o rei Josafá, esse homem, sem entender o que fazer direito, o texto sagrado vai revelar para mim e para você que ele tomou 3 atitudes. A primeira atitude que esse homem tomou diante daquela situação terrível, daquele grande problema, reconheceu o seu problema e quem podia resolvê-lo. Olha o que diz a parte A do versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Josafá, ele ficou com seu coração inquieto, com seu coração cheio de pavor. O medo era extremo. Primeiramente porque ele percebeu que aquela multidão, que aquele exército inimigo estava muito próximo. Aproximadamente 40 quilômetros de distância, ali a sul de Jerusalém. Pense comigo. Se coloque no lugar do rei Josafá. Você acaba de dar orientações para as pessoas para agirem de forma correta. Dizendo que quando elas agirem de forma correta, elas sempre serão abençoadas. E de repente, você recebe um aviso. Você recebe uma notícia de um problemaço desse. Você recebe a notícia que aos seus olhos humanos, você acha que não tem mais jeito. Certamente você e eu ficaríamos totalmente com medo, assim como o rei Josafá ficou. Ele teve medo. As pessoas estavam próximas a 40 quilômetros. O exército inimigo avançava. Certamente ele podia sentir o tremor em seu corpo de tanto medo. E talvez em primeiro momento ele pensou, não tem mais jeito, a causa está perdida. Contudo,
Em seguida, em vez desse homem se desesperar totalmente, desse homem arrancar os cabelos, diz o texto sagrado que o rei Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Esse homem foi buscar ao Senhor. Aqui vemos o texto enfatizar para mim e para você que buscar ao Senhor é algo extremamente necessário para aqueles que desejam receber a bênção de Deus. Se você deseja receber a bênção de Deus, você precisa, assim como o rei Josafá, tomar essa primeira atitude. Você precisa buscar a bênção de Deus. Você precisa reconhecer o seu problema. Porque tem muita gente que está com problema e acha que não está com problema. Tem muita gente que diante dessa pandemia acha, não, nós estamos passando por nada. Não, diante dessa pandemia nós estamos passando pelo problema. Só que nós também precisamos reconhecer, diante dessa pandemia, quem pode resolver o problema. Eu não posso resolver o problema da pandemia. O presidente da nossa nação não pode resolver o problema da nossa pandemia. O presidente das Nações Unidas, da ONU, não pode. Da Secretaria de Saúde Mundial também não pode. Mas Deus pode. Deus pode. Foi isso que o rei Josafá fez. Diante do grande problema, esse homem se pôs a buscar ao Senhor. Primeira atitude desse homem, reconhecer o seu problema e quem pode resolvê-lo. A segunda atitude que ele tomou, que o texto vai mostrar para nós, convocou todo o povo para buscar ao Senhor. Ele convocou todos, venha, vamos buscar ao Senhor. A parte B do versículo 3 e o versículo 4 diz para nós: e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O rei Josafá, ele convocou todo o povo, não para ir à batalha com sua própria força. Ele não convocou os seus soldados, pega as espadas e vamos agora desafiar esse exército inimigo. Não. Ele convocou todo o povo para estar diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, do único que pode vencer toda e qualquer batalha. E aí diz a palavra de Deus aqui, que ele convoca todo o povo para buscar ao Senhor. E eles não só falam, olha, vocês vão orar, mas ele decreta jejum e oração em toda a nação. Nós vemos os nossos políticos fazendo aquilo que eles podem fazer. É o máximo que eles podem fazer. É decretar algo para mim, para você. É estabelecer um decreto municipal, um decreto estadual, um decreto federal ou um decreto mundial. Mas um decreto que não resolve, não soluciona todos os nossos problemas. Mas aqui esse homem está decretando algo que soluciona todos os nossos problemas. Porque o decreto dele não é para buscá-lo, não é para achá-lo como o grande rei Josafá. Não. É para adorar o único verdadeiro Deus. É para clamar esse Deus por misericórdia. Por isso ele fala, por isso ele decreta, apregou o jejum em toda Judá. E quando ele fez isso, olha que coisa maravilhosa. Todo o povo veio e todo esse povo foi buscar ao Senhor. Meus irmãos, isso é gostoso demais. Isso é algo
interessante, maravilhoso, um homem que entende a necessidade de jejuar, de orar para vencer os seus problemas. Quando nós lemos todo o livro de Crônicas, nós vamos ver que apesar de, nos outros livros da Bíblia, nós vemos personagens bíblicas serem citadas como pessoas que estabeleceu o momento de jejum, de oração, em tempo de guerras, em meio aos outros problemas, mas o livro de Crônicas, as Crônicas, tanto primeira quanto segunda, ela vai apontar que o único rei que decretou um momento de oração e jejum para toda a nação é o rei Josafá. Esse homem é exaltado aqui pelo cronista, é revelado pelo um homem que teve uma extraordinária devoção a Deus. Por isso o cronista revela que essa motivação do povo não era uma motivação que eles estavam pensando, peraí, nós vamos nos reunir para fazer o quê? O que o pastor mandou fazer? O que o presbítero, o que o diácono, o que o líder mandou fazer? Não foi assim. O povo reuniu com uma motivação definida. Olha o que diz a parte final do versículo 4. O versículo 4 vai dizer o seguinte, que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, para buscar ao Senhor. Motivação definida. Reunir o povo, motivação definida, é isso que nós precisamos ter, meus irmãos. Nós precisamos ter a nossa motivação definida, porque a nossa motivação precisa ser, quando nós nos reunirmos, não é para falar mal do irmão, não é para criticar governador, prefeito ou fulano de tal, não é para ir para as redes sociais falar mal um dos outros, mas é para nos reunirmos, para buscarmos ao Senhor. Terceira atitude que Josafá tomou, que o texto nos revela, colocou-se diante do povo e reconheceu o poder supremo de Deus para resolver os problemas. Olha que coisa maravilhosa! Os versículos 5 e 6 dizem, pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha que coisa maravilhosa. Esse homem se colocou diante do povo e reconheceu o poder supremo de Deus para resolver o problema. A oração de Josafá ocorreu aqui na casa do Senhor, diante do pátio novo. Agora eu quero te dizer que quando o cronista ele fala aqui do pátio novo, ele tinha em mente o pátio grande, em oposição ao pátio interno dos sacerdotes. Por quê? O pátio dos sacerdotes, o pátio interno, ele era um pátio que ele ocupava ali poucas pessoas, um número de pessoas limitadas poderia ocupar aquele espaço. Mas quando ele fala do pátio novo, do pátio grande, ele está falando que uma grande multidão podia ocupar aquele espaço. Por isso ele está revelando para nós, a palavra de Deus, que esse homem chamado Josafá, que é conhecido como um homem reto perante Deus, esse homem não falou apenas para as suas autoridades, apenas para poucas pessoas, mas não, ele reconheceu a sua deficiência para resolver aquela situação,
porque ele reconheceu que o único que pode resolver toda e qualquer situação é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz que quando nós reconhecemos nossa total dependência de Deus, não há problema que resista. Não há nada que resista quando nós reconhecemos nossa total dependência de Deus. Pois não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Por isso ele afirma no final do versículo 6: na mão de Deus está a força e não há quem possa restituí-lo. Não há quem possa resisti-lo. Deus tem total poder. Ninguém pode resisti-lo. E no versículo 12, Josafá reafirma sua confiança em Deus, dizendo: ah, nosso Deus, acaso não executares tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa maravilhosa. Olha que reconhecimento. Eu não tenho condição de fazer. Eu sou limitado, sou rei. Mas tu, Senhor, que é o Rei dos Reis, tem total poder. Tem total poder para fazer todas as coisas. Porque os nossos olhos estão postos em ti. Logo após o rei Josafá tomar essas 3 atitudes, diante daquele enorme problema, o texto bíblico vai nos revelar que após essas 3 atitudes, revela que 7 bênçãos maravilhosas aconteceram. 3 atitudes ele tomou. E agora o texto vai revelar para mim e para você que 7 bênçãos maravilhosas aconteceram. A primeira bênção maravilhosa: receberam a resposta divina. O versículo 14 a 17 dizem: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa que ele diz: não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados. Olha que coisa maravilhosa. Não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairieis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus irmãos, após Josafá tomar essas 3 atitudes, reconhecer o seu problema, reconhecer quem pode resolver o seu problema. Após esse homem, meus irmãos e amigos, clamar, chamar, convocar o povo para o jejum e oração, após esse homem se colocar diante de todo o povo e dizer: olha, eu não tenho condição de resolver, mas o Deus poderoso tem. Após essas 3 atitudes, a primeira bênção maravilhosa
que acontece? Eles receberam a resposta divina. Olha que coisa maravilhosa! Algo que é interessante demais nesse texto, meus irmãos, e que me chama muita atenção, é que logo após o rei Josafá fazer uma descrição da supremacia de Deus, onde no versículo 5 diz que ele se pôs de pé para fazer isso diante de toda a congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, do pátio maior. O versículo 13 diz que agora, não somente ele, mas todo o povo de Judá estava de pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Pastor, por que eles estavam de pé? Porque eles estavam atentos. Se eles estivessem sentados, talvez eles estavam assim, escorado, como às vezes nós ficamos, não é assim? E a pessoa está falando, a gente não está nem dando ouvido. Mas todos estavam de pé, atentos, porque era um grande problema, não era um pequeno problema. O rei Josafá se pôs de pé. E agora o povo também estava de pé, atentos, ouvindo. Fala conosco, Deus. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ver qual será o resultado do nosso clamor. E como nós vemos na Bíblia, de forma frequente, quando Deus queria falar com o povo dele, Deus sempre usava um dos seus servos no Velho Testamento, ou até mesmo no Novo Testamento, porque até então nós não tínhamos a Bíblia à nossa disposição. Hoje nós precisamos disso, mas não. Deus usa, os pastores usam, mas Deus pode falar comigo e com você através da palavra de Deus, que é a palavra plena dele. Mas naquela época não se tinha isso. Então Deus vai usar aqui um levita. O nome dele é Jaziel. E Deus usa esse levita para falar com o povo de Deus. Agora olha algo interessante aqui. Esse Jaziel, que era levita, ele tanto encerra o seu discurso da mesma forma que ele começa o seu discurso. Da mesma forma que ele entrega a mensagem do Senhor. Porque olha só, ele vai iniciar o discurso dizendo o seguinte: não temais, nem vos assusteis. E ele encerra o discurso dizendo a mesma coisa: não temais, nem vos assusteis. Então eu quero te dizer, meu irmão, que diante do maior problema que você possa estar passando, desta pandemia, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que eu e você não precisamos temer e nem ficar assustado. Sabe por quê? Porque o homem de Deus fala para nós, afirmando no final do versículo 17, quando ele diz o seguinte: porque o Senhor é convosco. Quem é conosco é o nosso Deus. Não é o rei Josafá, mas quem está conosco é o nosso Deus, meus irmãos. Então, o primeiro milagre maravilhoso, a primeira bênção maravilhosa que eles receberam, após as 3 atitudes iniciais, receberam a resposta divina. A segunda bênção maravilhosa que eles receberam, os seus corações ficaram repletos de adoração a Deus. Os seus corações ficaram repletos de adoração a Deus. Olha o que diz os versículos 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E fizeram o quê? O adoraram. O exaltaram. E despuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Meus irmãos, aqui eu fico observando que quando Josafá, quando esse homem se prostrou, o povo não ficou olhando.
O povo não ficou assim, poxa, legal, ele está lá e está de braços cruzados. Mas o povo foi clamar ao Senhor. O que isso me ensina? O que te ensina, meu irmão? Que muitas vezes, quando o pastor, quando o líder, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, quando aquela pessoa se prostra para orar, para clamar, eu e você não podemos ficar de braços cruzados. Existem muitos cristãos que estão orando neste momento, que estão em guerra. Mas para muitos cristãos, infelizmente, parece que não está acontecendo nada. Eles estão de braços cruzados. Eles não têm ido para o joelho, não têm clamado ao Senhor. Só que aqui o texto está mostrando que quando Josafá foi adorar ao Senhor, quando ele se prostrou em terra, todo o povo fez a mesma coisa. Por isso eles receberam essa bênção maravilhosa. Os seus corações ficaram repletos de adoração a Deus. Aqui eu fico imaginando aquele povo saltando, cantando, exaltando, gritando e louvando ao Deus Todo-Poderoso. Havia, meus irmãos, no coração daquele povo uma alegria, um desejo incontrolável de adorar o Deus Todo-Poderoso. Então essa foi a segunda bênção maravilhosa. Os seus corações ficaram repletos de adoração a Deus. A terceira bênção maravilhosa, a confiança em Deus, tornou-se tão forte que os fizeram marchar para a batalha. Olha o que diz os versículos 20 e 21. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhasse com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A terceira bênção maravilhosa, a confiança em Deus tornou-se tão forte que os fizeram marchar para a batalha. Eles não olharam agora mais para os problemas, mas agora esse povo começou a marchar. Eles não importavam que se tinha 3 exércitos inimigos se uniram e estava lá para derrotá-los a 40 quilômetros de Jerusalém. Eles não se preocuparam com isso, mas todos juntos começaram a marchar, começaram a adorar a Deus, começaram a exaltar a Deus, porque a confiança deles, meus irmãos, foram fortalecidas em Deus. E aqui, olha que coisa maravilhosa, o texto diz que eles não pegaram espadas, o texto diz que eles não se armaram, o texto diz que eles foram louvar a Deus Todo-Poderoso, louvar o Rei dos Reis. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, se nós queremos vencer esse momento de pandemia, nós também precisamos adorar e exaltar o nosso Deus. Isso precisa estar na frente, meus irmãos. Essa foi a terceira bênção maravilhosa que esses amados irmãos receberam por causa das 3 atitudes iniciais. A quarta bênção maravilhosa, Deus venceu a batalha deles. Os versículos 22 e 23 dizem: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor, não foi eles que colocou, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Ou seja, eles ficaram como se fosse barata tonta. Não é assim? Quando a gente aplica um veneno e sobre as baratas, elas ficam sem saber para onde vai. Não é assim? E foi dessa forma que esse povo ficou. Eles ficaram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir.
e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, o que aconteceu? Ajuntaram uns aos outros e destruíram-se. Ou seja, eles começaram a matarem-se uns aos outros. Meus irmãos, aqui o texto está mostrando que não foi o exército de Josafá que venceu os 3 exércitos inimigos. Aquela multidão. Não. Aqui quem venceu foi o Deus Todo-Poderoso. Foi o Senhor dos Senhores. Foi o único e verdadeiro Deus. Foi aquele que vence as batalhas do seu povo. Coisa maravilhosa, meu irmão. É saber que quem luta a minha batalha, quem luta a minha guerra e quem vence, não sou eu, não é você, mas quem vence é o nosso Deus. Nos momentos difíceis, nos maiores problemas, quando nós dependemos de Deus, Ele está à frente de todas as coisas e Ele vai à frente e resolve tudo. Ah, meus irmãos, essa foi a 4ª bênção maravilhosa que eles receberam. Deus venceu a batalha deles. A 5ª bênção maravilhosa, a ameaça da perda tornou-se na conquista das riquezas. A ameaça da perda tornou-se na conquista das riquezas. O versículo 24 a 26 diz, os versículos 24 a 26, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos. Toda aquela multidão estava morta quando eles chegaram lá. Jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Não tinha uma pessoa que sobreviveu. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. A ameaça da perda tornou-se na conquista das riquezas. Quando eles chegaram ao acampamento do inimigo, encontraram todos os seus adversários mortos e o local repleto de riqueza. O vale da ameaça virou-se vale de bênção. O lugar do perigo tornou-se no território da conquista. O ambiente do medo e tensão transformou-se no palco da celebração. Esse é o Deus que faz milagre. O medo, o problema era enorme, ele venceu. E além disso, derramou as suas bênçãos incalculáveis sobre o povo. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. A 6ª bênção maravilhosa que receberam por causa das 3 atitudes anteriores, iniciais. O Senhor garantiu-lhes vitória para que a alegria reine no meio deles. O Senhor garantiu-lhes vitória para que a alegria reine no meio deles. Olha o que diz os versículos 27 e 28. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tomaram para Jerusalém com alegria, e tornaram e voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegra com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. O Senhor garantiu-lhes vitória para que a alegria reine no meio deles. Meus irmãos, após essa bênção maravilhosa,
que foi o Senhor que deu. O povo volta, não triste, não com o coração chateado, mas com o coração extremamente alegre. Eu fico pensando que quando eles foram para aquele local, onde estava aquela multidão do inimigo, talvez na ida alguns com um pouco de fé, foram com o coração duvidoso, com o coração inquieto, dizendo, talvez nós vamos chegar lá e vamos morrer e vamos sofrer. As pessoas vão vir, vão matar nossos filhos, vão acabar com as nossas coisas. A cidade acabou. O problema aumentou, não tem mais jeito. Mas ao passar do tempo, a cada passo, Deus ia fortalecendo, Deus ia encorajando. E quando eles chegaram nesse momento, agora todos de forma plena, voltam para casa, com o coração feliz. E essa alegria reina agora no meio deles. Antes reinava a tristeza, agora reina a paz, a alegria, a felicidade em Deus. E diz o texto que eles voltam para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas e vão para a casa do Senhor. Eles não se cansaram, eles não vão para casa, não, nós vamos para casa descansar. Vai para sua casa, amanhã nós nos encontramos no culto, não. Todo o povo vai para a casa do Senhor, adorar o Rei dos Reis, o Deus dos deuses. A sétima e última bênção maravilhosa que eles recebem, após as 3 atitudes iniciais, Deus lhes concedeu paz e repouso. Deus lhes concedeu paz e repouso. Olha o que diz os versículos 29 a 30. Veio da palavra de Deus, veio da parte de Deus, o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. A segunda batalha de Josafá termina com um relatório cheio de esperança. Josafá já tinha envolvido numa batalha errada quando ele se juntou contra o rei Acabe. Naquela batalha, por mais que ele não morreu, mas eles saíram perdedores. O rei Acabe morreu naquela batalha. Por quê? Porque naquela época, o rei Josafá fez uma aliança com o homem. A aliança com o homem ela é falha. Ela não tem como ter um resultado garantido, pleno, que vai dar certo. Mas a aliança com Deus, ela é infalível. Quando nós fazemos aliança com Deus, não tem como dar errado. O resultado é correto, é verdadeiro. E aqui, meus irmãos, diz que esse homem, agora nessa segunda batalha, é totalmente diferente do que aconteceu. Quando nós olhamos para o início desse capítulo 20, nós vemos que o povo ali estava sendo ameaçado pelos inimigos. Agora, depois da aliança plena com Deus, depois da busca plena ao Senhor, todas as nações que ficavam ali ao redor de Judá, ao ouvirem o que o Senhor tinha feito, ao ouvirem que foi Deus que pelejou contra o povo, todas essas pessoas agora ficaram assustados com essa notícia, porque sabia que agora Judá estava com a aliança plena e restaurada com o Deus Todo-Poderoso. E sabia que quem enfrentasse Judá não ia enfrentar aquele povo, mas ia enfrentar o Deus daquele povo. Por isso, meus irmãos, o texto diz que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Foi o Senhor que trouxe paz. Foi o Senhor que trouxe repouso. Para concluir, se você, meu irmão, meu amigo,
você que está nos acompanhando através dessa live, através desse culto, se você quer ter vitória em sua vida, você precisa estar ciente que vitória só vem quando reconhecemos nossa total dependência de Deus. Enquanto você não reconhecer, você não terá vitória. Talvez você está angustiado diante dessa pandemia. O seu coração está inquieto, porque ainda você acha que com seus próprios recursos você pode se safar dessa doença. Quantas pessoas estão assim? Quantos cristãos estão assim? Não, mas eu posso fazer isso porque eu posso safar. Vocês podem sim ser uma pessoa precavida, claro, e deve, como nós estamos aqui, todos de máscara, usando álcool em gel, mantendo a distância, claro. Mas isso não é certeza que eu e você não vamos pegar essa doença. Então, enquanto você estiver achando, não, essa situação vai resolver, não vai chegar para minha família, talvez você vai ficar angustiado. Você vai ficar com medo, como Josafá estava. Não é assim que o texto diz? Josafá estava apavorado, estava com medo, estava quase entrando em desespero. Só que ele lembrou. E Deus? E aí ele buscou a Deus. Ele reconheceu sua total dependência em Deus. Ele e todo o povo. E Deus resolveu os seus problemas. Então, se você quer ter vitória na sua vida, você precisa reconhecer a sua total dependência em Deus. Pois somente Ele, somente Deus, quem nos concede a vitória verdadeira. Ninguém pode, pastor, missionário, ou qualquer outro líder evangélico, ou qualquer outra autoridade. Ninguém pode. Ah, pastor, você está pregando, eu estou pregando, mas eu não posso fazer nada por vocês. Mas eu conheço o Deus da palavra, o Deus que eu falei para vocês sobre essa noite, o Deus que eu sigo. Esse Deus pode. Esse Deus pode fazer muito mais por mim e por você. Basta que nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dele. Seremos precavidos, mas a nossa total confiança é no Senhor. Porque assim, meus irmãos, nós vamos receber as provisões dele. É assim que acontece. Eles receberam essas 7 bênçãos, porque eles tomaram 3 atitudes iniciais. Você quer as bênçãos de Deus? Tome as 3 atitudes iniciais. Reconheça o seu problema. Reconheça que Deus é o único que pode solucionar o seu problema. Vai até Ele. Decrete para você. Se você tiver condição de fazer isso na sua casa, faça na sua casa, na sua família. Convide as pessoas para todos orarem, jejuarem. Esse é o momento de jejum. Tem pessoas que jejuam para poder... Ah, não, eu quero comprar um carro, comprar um celular, comprar tal coisa, vou jejuar. Isso não é motivo de jejuar, não. Mas nós estamos vivendo um momento de pandemia e é um momento de jejuar. É um momento de orarmos. Então decrete para você ou para sua família. E vá orar. E depois reconheça, diante de todos, que você não tem como resolver os problemas. Mas Deus pode. Jesus pode. E aí você experimentará, certamente, essas 7 bênçãos que vêm quando nós reconhecemos a nossa total dependência em Deus. E aí percebemos que os problemas não tem como resistir. Não tem como resistir. Porque Deus, Ele é Deus. Vamos adorar esse Deus nesse momento. O Ministério do Louvor irá nos conduzir em um cântico espiritual. Vamos exaltar e glorificar esse Deus. Quando reconhecemos nossa total dependência de Deus, não há problemas. Não há problema que resista.
Vamos adorar a Deus. Amém, Senhor. Que nós possamos reconhecer a nossa dependência do Senhor, Pai. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você nesse momento, meu irmão, meu amigo. Gostaria que você, nesse momento, você fechasse seus olhos aí onde você está, onde você estiver. Que você abaixasse sua cabeça, que você se concentrasse em Deus. Saiba que, como nós vimos no texto, se nós queremos vitória para as nossas vidas, nós precisamos estarmos cientes. Se só teremos vitórias se confiarmos, se reconhecermos a nossa total dependência em Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra, que ela é maravilhosa, Deus. Deus amado, a tua palavra é um alívio. A tua palavra, Deus amado, de fato é um remédio para nossas almas. A tua palavra, Deus, muda a nossa visão, a nossa compreensão. Obrigado, Deus amado, porque temos um Deus como o Senhor. Que nós podemos confiar, Pai. Muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor deixou na tua palavra histórias escritas como essa de Josafá. Um problemaço, Deus amado, que esse homem enfrentou juntamente com aquele povo de Judá. Mas porque ele fez uma aliança com o Senhor, ele restaurou essa aliança e ele reconheceu a sua total dependência do Senhor, Pai. A tua palavra nos afirma que o Senhor veio, que o Senhor mudou aquela história, Deus. Deus, é aquele vale que aos olhos deles poderia se chamar de vale de morte. Ficar conhecido como até o dia de hoje, é isso que diz a palavra, como vale de bênção. Deus amado, nós queremos, Deus, reconhecer que somos dependentes do Senhor e dizer para o Senhor que essa dificuldade que estamos passando dessa pandemia, que o Senhor possa transformar, assim como muitos têm profetizado que ela será derrota, que ela será apenas morte, mas que o Senhor possa fazer dela um momento de bênção também, Pai. Um momento de nós nos achegarmos mais perante o Senhor e reconhecermos nossa total dependência do Senhor, Pai. E reconhecermos que se nós não temos esse vírus em nosso corpo, é porque o Senhor tem nos guardado. E reconhecemos se nós pegarmos esse vírus, é porque o Senhor irá também nos guardar, mesmo com ele no nosso corpo. E reconhecemos que se nós chegarmos a morrermos, nós teremos o Senhor conosco eternamente, meu Pai. Oh Deus, é isso que nós precisamos ter, Deus. Reconhecer que a nossa total dependência é o Senhor. Orarmos sim, jejuarmos sim, sermos prudentes sim, mas confiantes totalmente no Deus que Tu és, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pelos louvores que nós cantamos. Que louvor maravilhoso, Pai amado, que nos fala, que nos mostra, Pai amado, que o Senhor está conosco, como foi cantado agora no final. Deus amado, algo que nos mostra, Pai amado, que apesar do momento difícil, o Senhor vai conduzir nossa história. Obrigado, Deus amado, porque é isso que nós queremos do Senhor, Pai. Que o Senhor conduza a nossa história. Nós não queremos conduzir, nós não queremos estar na direção das nossas vidas, mas nós queremos que o Senhor pegue o volante das nossas vidas e direciona para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Abençoe os teus servos que estão acompanhando essa palavra, abençoe cada irmão, cada irmã, os amigos, pessoas tão queridas. Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa livrá-los de todo o mal, Deus. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês.
Quero agradecer novamente aí os irmãos da congregação do Moisés Reis, que estão aí conosco, acompanhando certamente essa live. Os irmãos aqui da sede, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, abençoando também os amigos, irmãos queridos de outras igrejas, presbiterianos de outros lugares. Tenho visto aí irmãos de presbiteriano de Porto Seguro e outras cidades que têm estado conosco. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue derramando a graça dele sobre a vida de vocês. E que nós possamos sempre estarmos com nossa mente ligadas. Não que o homem pode resolver a nossa situação, mas Deus pode. Então que Deus abençoe vocês. E quinta-feira, às 19h30, se Deus assim nos permitir, estaremos novamente aqui para cultuarmos ao nome do Senhor. Você é o nosso convidado para estar conosco, acompanhando esse momento da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus possa guardar vocês. Nós, como quarta igreja presbiteriana, como conselho, como liderança, estamos sempre à disposição de vocês. Deus seja louvado na vida de vocês e através da vida de vocês. Uma excelente noite a todos vocês.